Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso. Aqui quem fala é o professor Rodolfo e hoje nós vamos falar sobre o Google Drive, uma ferramenta de compartilhamento de arquivos e armazenamento em nuvem que o Google utiliza no sala de aula. Mais uma vez, acessar o nosso Google Sala de Aula. Na tela principal com os cards de sua turma, você pode clicar no menu no canto superior esquerdo e ao abri-lo, você verá que existem suas turmas e se rolar um pouco mais para baixo, até o fim, você verá a opção Pastas do Google Sala de Aula. Ao tocar nele, será aberto o aplicativo Google Drive e você estará dentro das pastas de suas salas de aula. Nesse caso aqui eu tenho muitas pastas e são as pastas referentes às minhas turmas como professor. Eu vou voltar, clicar na seta aqui em cima, no lado superior esquerdo, e chegar no Drive, na raiz do meu Google Drive. Lembra vocês que neste momento o meu Google Drive está aparecendo na cor preta, escura, né? Está aparecendo no modo noturno, modo escuro. O seu pode ser de outra cor, como branco, por exemplo, mas as opções estarão nos mesmos lugares. Então aqui nesse menu eu tenho algumas opções no canto superior esquerdo, como recentes, com estrela, offline, lixeira, notificações, configurações e ajuda. Eu tenho também a barra de pesquisa aqui no ponto superior, onde eu posso digitar o nome de um arquivo que eu esteja a procurar, como por exemplo IFRN. E aí esse arquivo será encontrado. Agora nós estamos pesquisando quais são os conteúdos do meu Google Drive com o nome FRN, como por exemplo essa imagem. Vou retornar e continuar avaliando aqui. Eu tenho o tipo de visualização em lista, que é a forma como está a aparecer aqui, e eu tenho a forma de visualização em grade, onde eu vejo miniaturas dos arquivos que estão dentro do meu Google Drive. Vou clicar novamente, retornar para o formato de lista. Aqui embaixo eu tenho algumas opções como prioridade, espaços, compartilhados e arquivos. E tenho esse botão com mais, onde é a opção onde eu posso criar novas pastas, fazer upload de arquivos, ou seja, enviar arquivos do meu celular para a nuvem, digitalizar algum documento, abrir, criar um novo documento de texto, de planilha ou de apresentação. Para nosso teste, eu vou criar uma nova pasta. Vou clicar aqui, ou tocar, no caso do celular, e vou pôr o nome, pasta de teste. Ok? Então, eu tenho uma pasta de teste, vou clicar em criar. Pasta criada com sucesso, ela logo aparecerá na tela principal e estará por ordem alfabética, no meu caso. Então, está aqui embaixo, pasta de teste. Vou abrir e vou ver que ela está vazia, tá bem? Eu posso também criar um novo documento de texto. Vou mais uma vez no menu mais, para criar um novo, vou criar um documento do Google. Vou clicar. E se você tiver os documentos Google instalados, você poderá editar arquivos de texto. Oi, esse é meu primeiro arquivo de texto. Ao clicar nesse check aqui, o arquivo estará salvo e guardado já no Google Drive. Também é interessante alterar o nome. Ele virá com um documento sem nome e é bom você trocar o nome. Eu vou colocar o nome dele de documento 1, apenas para teste. Ok, vou fechar agora e vou voltar para o Google Drive, onde eu vou ver o meu documento, tá bem? Que eu acabei de criar. Caso você tenha errado o nome do arquivo, não precisa se preocupar. Você pode clicar no menu que tem 3 pontinhos, o mais, você vai ter mais opções, e uma dessas é a opção renomear. Então, eu desejava ter colocado o número 1 aqui no final,
Agora eu tenho o meu documento 1. Clicar em renomear e o documento foi renomeado. Também é possível criar cópias do seu documento. Mais uma vez, no menu, e nós vamos aqui, ó, fazer uma cópia. E logo nós teremos uma cópia do nosso documento. Clicar, selecionar, e eu tenho a cópia do documento, o original e a cópia. Podemos abrir e veremos que o conteúdo é o mesmo. E também podemos, claro, fazer a renomeação desses arquivos. Mas digamos que eu tenha feito a cópia sem querer. Como é que eu faço para excluir esse documento daqui? Eu vou clicar nos 3 pontinhos, mais uma vez, e lá embaixo eu vou ter a opção remover. A opção remover. Vou clicar e o documento foi removido. Mas, professor, eu removi o documento errado. Eu gostaria de ter meu documento de volta. Ainda é possível? Sim. O que você precisa fazer é vir aqui em cima, voltar para a raiz do seu Google Drive, clicar no menu superior esquerdo e você verá a opção lixeira. Toque na lixeira e dentro da lixeira você vai ver os arquivos que você excluiu. É possível restaurá-los. Eles irão voltar para a pasta de onde foram apagados. No caso, cópia do documento 1 é o documento que eu desejo restaurar. Lá vou eu, clicar nos 3 pontinhos e aqui, ó, a opção lá embaixo, restaurar. Ao clicar nele, o arquivo será mandado para o diretório onde ele existia anteriormente. Vou voltar para aquele diretório chamado pasta de teste, que é o que estamos utilizando, e dentro da pasta, finalmente, vou ver o arquivo que eu acabei de restaurar. Agora que já vimos como acessar o nosso Drive, como verificar quais são os documentos que estão lá dentro, como fazer cópia, como renomear, como apagar, como restaurar, vamos ver um pouco sobre a função de compartilhamento de arquivos do Google Drive. Essa é uma função de bastante utilidade e que também tem um certo grau de complexidade, caso você deseje manter o seu arquivo com segurança. Então vamos lá. Considerando que o professor de matemática tenha pedido para que grupos fossem formados dentro da turma e esses grupos preenchessem algumas planilhas com atividades, então vou considerar que eu, como aluno, vou criar uma planilha para esse trabalho de matemática. Essa planilha criada, mais uma vez, olha, ele está mostrando aqui para mim que eu estou no modo escuro. Se eu quiser alterar, ok. Então, caso o documento de vocês esteja de cor diferente, já sabem, porque o meu celular nesse instante está no modo escuro. Pois bem, voltando, eu como aluno criei uma planilha, vou colocar aqui alguns valores como exemplo, e digamos que esse trabalho vai ser em dupla ou em trio, e eu quero que os meus amigos, meus colegas de turma, eles editem o mesmo documento que eu. Isso é possível? Sim, tá bem? Então você deve clicar nos 3 pontinhos e você vai ver a opção compartilhar e exportar. Você também pode fechar o seu documento, né? No caso, sua planilha. Eu recomendo que você renomeie, claro, para que seu colega não receba um documento com um título genérico. Então, vou renomear, chamá-lo de nossa planilha. E aí eu posso compartilhar de dentro do arquivo, ou eu posso aqui no Google Drive clicar nos 3 pontinhos mais uma vez, e a primeira opção que me aparece é justamente compartilhar. Vou tocar nela. Vamos nós para as opções de compartilhar. Quando a tela de compartilhar é aberta, o que vai aparecer para você é um pedido para adicionar pessoas ou grupos. O que é isso? É para quais pessoas ou grupos você vai compartilhar esse seu arquivo. No caso, eu vou compartilhar com a outra conta minha privada, que é esse rodolfo.informática, mas você pode colocar o e-mail, deve colocar o e-mail dos seus colegas. Então, após colocar os e-mails,
escolha qual é o nível de permissão que esse seu colega vai ter sobre o seu arquivo. Nesse caso aqui está como editor. Isso significa que esse usuário desse e-mail que eu pus aqui, ele poderá editar, alterar essa planilha. É o que eu quero. Mas existem outras possibilidades. Existe a possibilidade de leitor, onde esse usuário apenas poderá ver o conteúdo dessa planilha. E existe também a possibilidade de comentarista, que além de ver o conteúdo, também poderá fazer comentários sobre ele, mas não poderá alterar o conteúdo original da planilha. Nesse caso, como eu quero que o meu colega faça a planilha junto comigo, né, vou deixar ele como editor mesmo e vou seguir. Isso posto, eu devo enviar uma mensagem aqui para ele. Vou pedir para ele aceitar, né, a edição comigo, por exemplo. Você pode escrever qualquer mensagem que você queira e vou clicar em enviar. O que vai acontecer é que o seu colega receberá um e-mail e uma notificação de que esse documento está sendo compartilhado. E a partir de então, olha só, você tem certeza que quer compartilhar? Esse caso em específico é porque estamos utilizando uma conta do IFRN, que no caso é escolar, né? E estou compartilhando com a conta que não pertence ao IFRN. Ele está querendo ter certeza disso e eu quero sim compartilhar. Vou clicar e agora, depois de alguns instantes, este documento estará compartilhado com o meu colega. Percebam que também ocorreu uma modificação nos detalhes do arquivo. Agora aparece um pequeno ícone de duas pessoas. Isso significa que agora esse documento está compartilhado, ou seja, além de você, outras pessoas têm acesso ao seu documento. Caso você não esteja encontrando um arquivo que alguém compartilhou contigo, o que você deve fazer é vir aqui embaixo, onde tem essas duas pessoinhas, esse ícone com duas pessoas, significa de arquivos compartilhados. Ao clicar nele, ao tocar nele, você verá todos os arquivos que as pessoas compartilharam contigo, certo? No meu caso em específico, eu estou vendo muitos arquivos aqui, e alguns com nomes de alunos, pois todos os documentos que os alunos escreveram como atividades dentro do Google Sala de Aula aparecem para mim, professor, como documentos compartilhados. Então eu vou ter um documento para cada uma das atividades que os alunos fizeram. Mas para vocês aparecerão apenas aqueles arquivos que o seu colega compartilhou contigo. Bem, pessoal, nós vamos parando por aqui. Nós vimos como acessar o Google Drive, nós vimos como criar novos documentos dentro dele, como renomear, como fazer cópias, como apagar, como restaurar documentos apagados, como fazer buscas por arquivos dentro do nosso Google Drive. Depois, nós vimos um pouco sobre compartilhamento de arquivos que nós podemos utilizar nas nossas atividades. Não esqueçam de ler o material escrito e de fazer nossas atividades. Fiquem todos bem, espero nos ver em breve. Um abraço, tchau.